especial. É muito feminina, muito jeitosinha. É a nossa pastora Thalita. Ela disse que ela não é meiguinha, não, mas ela parece. Vem cá, pastora Thalita. É o culto rosinha, né? Então é a pastora Thalita que está orando para que Deus possa estar falando ao nosso, né? Senhor, muito obrigada, Deus, por esta manhã. Obrigado por ter assim, a oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para nos alimentarmos, Senhor, com a tua voz. Eu seja agora com a tua serva. Usa, Senhor, que eu possa falar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amor, eu sou meiguinha? Ô, amor, corta essa parte aí, hein? Essa parte não grava, não. Boas-vindas também à esposa do nosso irmão Mateus, né? Como é que é? Homem prudente? Graças a Deus. Então, irmã Vitória, seja muito bem-vinda. É o primeiro domingo que a irmã está vindo, né? Há um tempinho presente, então seja bem-vinda. Bom, meus irmãos, a nossa irmã já falou hoje ser o culto dirigido pelo MAN. É sempre com muita honra que eu recebo o convite para vir pregar. E é um privilégio de hoje estar pregando não só no culto do MAN, mas também no Dia dos Pais, né? E eu não poderia deixar de comentar e não poderia deixar de falar sobre esse dia que é emblemático na nossa. Essa palavra, ela é dirigida sim aos homens, mas eu diria que ela é dirigida para todos nós. Eu acredito que todos nós precisamos desses pontos, dessas características. O Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse falar hoje, né? Hum, e nós temos na Bíblia muitos exemplos, né? Eu fiquei pensando, gente, quais homens nós poderíamos na Bíblia falar para demonstrar força, demonstrar dependência de Deus, demonstrar exemplo. Nós temos muitas personagens, vamos dizer assim, na Bíblia, poderiam ser como referência. Nenhum personagem, nenhum homem na Bíblia, ele foi perfeito, exceto Jesus, né? Mas nenhum homem que eu falar aqui, ele foi 100% perfeito. Ele teve as suas características positivas, as suas características negativas, mas eu queria destacar pelo menos uma característica positiva que nós podemos aprender com esses personagens que eu vou trazer aqui. E como nós não somos perfeitos, né? Seria perfeito se eu fosse meiguinha, né? Amor? Mas nós não somos perfeitos. Mas o que Deus vê é a intenção do nosso coração. O que Deus vê é o âmago do nosso coração. É a nossa mente, é o nosso pensamento, é o nosso coração. E foi isso que Deus viu nesse que eu vou trazer aqui. Então, eu queria começar falando sobre Abraão. Conhecemos Abraão, né? Essa reflexão é uma reflexão muito breve, muito rápida. Eu vou ser bem direta. Eu vou rodear, tá bom? Abraão. Nós conhecemos todo o histórico de Abraão. Mas no início, Abraão foi um homem que o Senhor falou: deixa a tua terra, deixa a tua parentela, como fala lá no livro de Hebreus. Deixa a sua terra, deixa a sua parentela, que eu vou te mandar para uma terra que eu te mostrarei. Abra aí, por favor, em Hebreus 11:8. Olha o que Hebreus 11:8 diz. Abraão tinha recebido esse direcionamento para deixar sua terra natal e ir para Canaã, né? E olha o que diz em Hebreus.
Pela fé, está aí na nossa tela. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão recebeu um direcionamento de Deus e ele aceitou e foi para onde ele não sabia para onde ele deveria ir. Somente alguém que tem a fidelidade e a confiança em Deus consegue agir assim. Então, o que eu quero destacar de Abraão, da característica de Abraão no dia de hoje, é a fidelidade de Abraão. O que é ser fiel? O que é ter fidelidade para com o outro? É a constância do compromisso assumido. É você ter respeito, é você manter aquilo que foi prometido. Abraão, ele sabia em quem ele tinha crido, então por isso ele foi fiel e prosseguiu. Além da obediência, a gente não pode deixar de mencionar a obediência. Então, é esse ponto que eu queria trazer como característica para nós, para os pais e para todos nós. Fidelidade. O segundo homem que eu gostaria de trazer, o segundo personagem bíblico, é Salomão. Nós também ouvimos falar de Salomão. Uma história longa na Bíblia, quantas coisas aconteceu com Salomão. Mas como é que foi o início de Salomão? Salomão, ele viu um reino enorme que ele teria que governar. E ao ver esse desafio enorme à frente dele, ele foi para o Senhor. E o que ele pediu para o Senhor? Me dá uma longa vida, me dá dinheiro, me dá discernimento. Não, ele pediu sabedoria. Salomão poderia ter pedido tantas coisas: vida longa, né, riquezas, bens, glória, status. Mas ele foi aos pés do Senhor e ele pediu sabedoria. Vamos lá para 2 Crônicas 1:10. Podemos abrir em 2 Crônicas 1:10. Olha o que diz em 2 Crônicas 1:10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aqui foi Salomão ao Senhor. Senhor, desafio muito grande. Eu preciso da tua sabedoria. Preciso do teu conhecimento. Aquilo que eu ainda não sei, aquilo que me falta, Senhor, eu sou dependente de ti. Em outras palavras, foi o que Salomão disse. A dependência de sucesso naquela condução, ele reconheceu ali que não estava nele mesmo, estava no Senhor. E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com situações na nossa vida que a gente olha como um grande desafio e fala: e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Ou, às vezes, nem se questiona, já vai agindo logo, já vai fazendo logo, já tenta resolver logo. E não para falar: Senhor, tem a minha conduta aqui, me dá sabedoria, me dá discernimento, vai à minha frente. Eu trouxe aqui umas diferenças que às vezes a gente acaba confundindo, né? Inteligência, conhecimento e sabedoria. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é não. Né? Inteligência, nós entendemos que é a capacidade geral de você entender, de você compreender, de raciocinar, de resolver problemas, de se adaptar.
O conhecimento, ele já se refere à obtenção de informação, à obtenção de ter a ciência de determinado assunto. É você captar. E aí você começa a construir o seu conhecimento, né? Você também constrói o seu conhecimento baseado na sua experiência, né? Baseado na observação, no ensino. Né? Vocês sabem que as pessoas que mais aprendem são aquelas pessoas que dão aula, são as pessoas que vêm pregar, são as pessoas que vão palestrar, são as pessoas que mais aprendem. Porque elas estão ali guardando, elas precisam daquele conhecimento para passar para a plateia, passar para quem ela está falando. E muitas vezes é nesse momento que vem o confronto. Porque como que você tem a cara de pau de falar algo que você não vive? Então, conhecimento, e conhecimento todos nós podemos ter. Ok? Ainda mais com a tecnologia hoje. Ainda mais com a internet hoje. Todo mundo tem um celular, tem um meio de conseguir obter o conhecimento. Agora, a sabedoria, ela só vai existir se você aplicar a informação. A sabedoria, ela é a capacidade de você aplicar aquela informação, aplicar aquele conhecimento, aplicar de qualquer forma, aplicar aquela experiência, mas é fazer a aplicação de qualquer forma? Não. É de forma sensata, é de forma coerente, uma perspicaz. E a sabedoria humana é essa, mas a sabedoria dada pelos céus, sabedoria divina, é você agir como que Jesus faria, como que Deus faria, como Deus vai te orientar, como Ele vai te preparar ali para aquela situação. E a sabedoria que Salomão pediu não foi uma sabedoria humana, foi uma sabedoria sobrenatural. Então, que nós hoje possamos pedir a Deus, Senhor, me dá a sabedoria sobrenatural. Vocês lembram de quando Salomão estava de frente daquelas duas mulheres que diziam ser mãe de um bebê só? De onde que viria a ideia de partir o bebê no meio e dar uma para uma, outra para outra? De onde viria essa ideia? Mas a ideia dele não foi para fazer mal para o bebê. A ideia por trás disso foi que a verdadeira mãe se manifestasse falando: eu abro mão do meu filho porque eu não quero ele morto. Olha a sabedoria que não é terrena, é uma sabedoria divina. Então, nesse dia, que nós possamos pensar na sabedoria que Salomão pediu ao Senhor. E um outro personagem é José. Vamos lá para Josué. Vamos lá para Josué 1:6. Josué 1:6. Josué 1:6 fala o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados que lhe daria. Aqui é uma parte que o Senhor fala com Josué no momento que ele foi o substituto de Moisés. Quando Moisés faleceu, Josué se tornou o líder daquele povo. Lembra do povo 40 dias, 40 noites no deserto? Certo? Tô certa na história aqui? Né? Então, Moisés morreu e o Senhor levantou um outro líder, que foi Josué. E pela história, nós sabemos que aquele povo ali não era um povo fácil. Era um povo complicado, complicated.
É um povo complicated. Lá do trabalho fica me verdade assim, é complicated, complicado em inglês. Então era um povo complicado. E nesse versículo, Josué 1:6, o Senhor está dizendo para Josué: Josué, ser forte, corajoso. Você vai conduzir esse povo. Mas ele é forte e corajoso na força dele? Negativo. Negativo. E nós podemos ver com a história que Josué, ele também teve seus percalços, mas ele liderou o povo até a terra prometida. Ou seja, aqui eu quero destacar a coragem de Josué. Josué foi corajoso. Então, quais foram as 3 palavras que eu trouxe? Fidelidade, sabedoria e coragem. Todos nós precisamos fidelidade, sabedoria e coragem. Como que tudo bem, a senhora falou, esses homens na Bíblia, eles conseguiram, mas e para o tempo de e hoje? O que é que palpavelmente, o que é de concreto, como que eu vou, o que é que eu faço para conseguir aplicar essas 3 palavras, essas 3 características na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança? Consigo. Vamos para a figura masculina do nosso Deus? Deus Pai, Deus Espírito Santo. Não existe figura maior, mais forte, mais poderosa do que o nosso. Mas, pastora, você falou 3 aí. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É um só? É um só. Está em aula de teologia. Mas é um só. Deus forte, Deus poderoso. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem pode pegar, tê-lo como referência. Vamos para o nosso Deus Pai. Deus Pai em Josué 1:9, ainda falando com Josué. Vamos abrir em Josué 1:9. Pode colocar na tela também, por favor. Olha o que o nosso Deus Pai diz aí para Josué. Antes ele falou para ser forte e corajoso, no versículo 6. Agora, versículo 9, o que ele fala? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, as nossas 3 características nós conseguimos em Deus, Deus Pai. E Jesus, Deus Filho. Vamos abrir em João 16:33. O que nosso Deus Filho, Jesus, nos diz em João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nosso Jesus, a figura masculina para nós hoje, não veio à Terra e viveu 1000 maravilhas.
E é o que ele nos fala nesse versículo, mas ele conclui com chave de ouro, dizendo que eu venci o mundo, tenham coragem, eu venci o mundo. E o Deus Espírito Santo, não menos importante, nosso Senhor Espírito Santo Consolador. Vamos abrir João 14:16. Espírito Santo, nosso Deus Consolador, ele fala: e eu pedirei ao Pai, em algumas versões diz, eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que estejam com vocês para Espírito Santo, o nosso Consolador. Então vamos lá, quais foram as 3 palavrinhas que a gente viu hoje? Fidelidade, sabedoria e coragem. Qual é a minha fonte para eu conseguir hoje? Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Que essas 3 palavras ecoem na nossa mente no dia de hoje. Daqui para frente, que nós possamos buscar em Deus essas 3 características tão importantes, tão fortalecedoras para as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Amém? Feliz Dia dos Pais, aos papais. Eu quero pedir ao pastor, por favor, que venha fazer essa oração final por todos nós e, se possível, também orar pelos papais de hoje. E a paz, irmãos. Vamos ficar em pé. Convidar os pais